Seu médico pediu uma ultrassonografia ou uma tomografia e apareceram alguns cálculos renais. E agora? É urgente? Preciso operar? Preciso ir no pronto-socorro? Meu nome é Cássio Katzer, sou urologista. Fique até o final desse vídeo que vamos esclarecer esses pontos. Eu tenho certeza que você ou alguém que você conhece já sofreu com cálculos renais, as famosas pedras nos rins. 10% da população, em algum momento da vida, vai apresentar esse problema. As pedras são formadas quando existe um conjunto de alterações na composição da urina de certas substâncias que normalmente estão presentes ali, porém podem estar em excesso, como cálcio, oxalato, ácido úrico, entre outros. Um dos fatores que mais predispõe à formação dos cálculos é a estase urinária, ou seja, um fluxo de urina reduzido. Quanto menos água tomamos, menos urina produzimos. Logo, o fluxo de urina do rim para a bexiga e da bexiga para fora acaba sendo menor, gerando essa estase e predispondo à formação dos cálculos. Para entendermos a gravidade do cálculo e a necessidade ou não de fazermos uma cirurgia, precisamos entender onde o cálculo se forma e por onde ele passa. Os cálculos são formados dentro dos rins, em estruturas que chamamos de cálices renais. Esses cálices renais drenam a urina para uma estrutura maior chamada pelve renal, que vai se afilando até formar o canal da urina, que leva a urina até a bexiga, chamado ureter. Os cálculos que se formam nos cálices renais podem ficar presos por ali mesmo e ir crescendo, não obstruindo a passagem da urina, ou então eles podem se deslocar em direção ao canal do ureter. A partir do momento que os cálculos crescem ou se deslocam para o ureter, eles podem obstruir a passagem da urina, gerando dor, aquela dor bem intensa, a famosa cólica renal. Mas quando vamos tratar um cálculo? Vamos tratar cálculos apenas que gerem dor? Com certeza não. Existem vários fatores que vão influenciar na decisão de realizar um tratamento para o cálculo. De maneira geral, qualquer cálculo pode ser tratado com cirurgia, por menor que ele seja. No entanto, quando os cálculos estão dentro do rim, não estão gerando dor, não estão gerando obstrução à passagem da urina, por mais segura que a cirurgia seja, talvez não seja a melhor estratégia realizarmos uma cirurgia para retirar esse cálculo. Afinal, modificando alguns fatores no nosso estilo de vida, pode ser que o cálculo não cresça e permaneça lá dentro do rim sem causar nenhum problema para o resto da vida. E é claro que a decisão de não tratar um cálculo também deve levar em consideração alguns aspectos individuais que cada pessoa pode apresentar. Por exemplo, talvez seja uma pessoa que já teve experiências negativas com a presença do cálculo anteriormente, já teve muitas crises de dor, já passou por outras cirurgias mais complicadas, de urgência, e pode ser que aquela pessoa queira tratar um cálculo ainda que seja pequeno e que não esteja causando dor, para evitar uma cirurgia de urgência, evitar uma situação mais desagradável no futuro. Pode ser também que estejamos falando de um paciente que tem apenas um rim, seja porque removeu ele cirurgicamente, seja porque nasceu só com um rim. E talvez nessa situação vale a pena tratar cálculos pequenos, porque se esse cálculo migra para o canal da urina, do ureter, e obstrui a passagem da urina, essa situação pode ser bem grave para quem tem um rim só. Existem ainda algumas situações excepcionais em que podemos considerar o tratamento de um cálculo bem pequeno, considerando que a pessoa, por exemplo, trabalha numa situação em que não pode correr o risco de ter uma cólica renal. Por exemplo, um piloto de avião, um motorista de ônibus, uma pessoa que trabalha embarcada por mais de 15 dias, uma pessoa que vai viajar para o exterior e vai ficar muito tempo lá, não tendo acesso fácil aos cuidados de saúde. Então, talvez nesse caso, vale a pena eletivamente corrigirmos o problema do cálculo. Portanto, cada caso é um caso. Avalie individualmente a sua situação com seu urologista. Quando falamos agora de cálculos renais lá dentro do rim, que são maiores do que 1 centímetro, a situação já muda um pouco de figura. Esses cálculos maiores que 1 centímetro estão associados a infecções urinárias, perda de função renal,
Então a gente não tem muita dúvida de que precisa de fato fazer um tratamento. Então sempre que temos cálculos maiores que 1 centímetro, precisamos fazer cirurgia? Não necessariamente. Dependendo da posição do cálculo, da densidade do cálculo, da anatomia do rim, podemos fazer um tratamento chamado litotripsia extracorpórea, que é uma máquina que emite ondas de choque direcionadas precisamente para o cálculo, guiada por ultrassonografia ou radiografia, e que tem o objetivo de fragmentar esse cálculo, quebrar o cálculo para que esses pequenos pedaços saiam pela urina. É claro que esses pequenos pedaços podem acabar interrompendo o fluxo de urina no canal do ureter. Mas de maneira geral, para cálculos de até 1,5 cm, esse risco é baixo. Mas então, já fiz litotripsia extracorpórea e não resolveu, ou o meu cálculo é muito grande, ou eu não quero ser submetido ao risco de ter uma impactação do cálculo no canal do ureter, e agora? Aí sim, partimos para a cirurgia nessas situações. Quando falamos de cirurgia, é comum ficarmos um pouco assustados, mas gostaria de tranquilizá-los e dizer que hoje as cirurgias para cálculos renais são bastante seguras e efetivas. As cirurgias que usam cortes grandes para abrir o rim, tirar os cálculos, hoje são praticamente extintas. Utilizamos hoje aparelhos endoscópicos de alta definição que conseguem acessar o trato urinário sem cortes ou com cortes muito pequenos, utilizam a tecnologia do laser para fragmentar os cálculos e pinças extremamente delicadas para retirar os pequenos fragmentos de cálculo. Para cálculos que estão dentro do rim, temos duas opções de cirurgia. A cirurgia que entra pelo canal da urina lá por baixo e sobe até o rim para fragmentar os cálculos, ou uma cirurgia que faz um pequeno corte nas costas e entra com o aparelho diretamente no rim para quebrar os cálculos. A decisão entre uma e outra vai depender muito da posição e do tamanho dos cálculos. Saindo um pouco dos cálculos dentro do rim, vamos falar um pouco agora dos cálculos no canal da urina, no canal do ureter. Esses cálculos dificilmente se formam neste canal. Geralmente são cálculos que se formaram no rim, se fragmentaram e acabaram migrando para este canal, obstruindo a passagem da urina. Existem dois tratamentos para esse tipo de cálculo, o que a gente chama de terapia expulsiva, com medicamentos, e o tratamento com cirurgia. A terapia expulsiva consiste no uso de medicamentos que vão aliviar a dor, melhorar a inflamação e facilitar a passagem do cálculo pelo canal, até chegar na bexiga. Uma vez que esse cálculo chega na bexiga, normalmente ele é eliminado, porque o ureter é o ponto mais estreito do trato urinário. Se ele passou por ali, é bem frequente que ele passe pela uretra lá embaixo também. Mas podemos fazer esse tratamento com medicação para qualquer cálculo no ureter? Existem algumas situações em que isso não é aconselhável. Por exemplo, a presença concomitante de uma infecção no rim, uma dor que não está sendo bem controlada com as medicações, pacientes que só têm um rim, dentre outros. A decisão de fazer esse tipo de tratamento será tomada por você em conjunto com o seu urologista, que explicará sobre as probabilidades desse cálculo ser expelido com esse tipo de tratamento. Temos que levar em consideração o tamanho do cálculo, a posição em que ele está obstruído no ureter, quanto de dor que você está sentindo, o seu grau de urgência para resolver o problema. Pode ser que você esteja próximo de uma viagem, por exemplo, e precise resolver isso. Afinal, o tratamento medicamentoso pode levar de 4 a 6 semanas. Então, em muitas situações, a pessoa quer resolver o mais rápido possível. E nesse caso, esse tratamento não estaria indicado. Mesmo que a gente opte por fazer um tratamento com medicamentos, por mais que você tenha alívio da dor, a gente precisa ter certeza de que esse cálculo foi expelido. Cálculos que estão no canal do ureter, por mais que não gerem dor, precisam ser retirados de lá, porque no longo prazo o rim pode acabar parando de funcionar por causa disso. Então, caso haja falha nesse tratamento com medicamento, seja porque o cálculo não saiu, seja porque a dor não está bem controlada, seja porque o paciente desenvolveu uma infecção, aí o tratamento de escolha passa a ser com a cirurgia, que, como eu falei anteriormente, é feita pelo canal da urina, sem cortes. E quando procurar um pronto-socorro? Geralmente os cálculos que estão localizados dentro do rim, por mais que possam causar dor, causam dores que vêm piorando aos poucos, então não são suficientes para levar a pessoa ao pronto atendimento. Já os cálculos que estão localizados no ureter,
obstruem completamente a passagem da urina, gerando uma dor muito intensa. Nesse caso, e principalmente se você tiver junto da dor vômitos e febre, você deve procurar o pronto atendimento. Você pode inclusive precisar de uma cirurgia de urgência. Podemos perceber então que a decisão de tratar um cálculo, a decisão de tratar de urgência, de fazer cirurgia, de tratar com remédios, é muito individual e depende de vários fatores. Converse com o seu urologista para determinar o melhor tratamento no seu caso. Caso tenha ficado alguma dúvida ou caso você tenha alguma experiência pessoal para compartilhar, não esqueça de comentar aqui no vídeo. E encaminhe esse vídeo para pessoas que podem se beneficiar dessas informações.